Mas agora vamos fazer um outro exemplo, até para corroborar a tua pergunta, Francisco. Olha só, vamos imaginar que agora o meu questionamento de prova é o seguinte. Na célula B5, eu digitei a seguinte fórmula, acompanha lá, igual cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. O que significa cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2? Significa que essa fórmula que eu acabei de digitar na célula B5 só tem referências absolutas. Vamos fazer o exemplo novamente. Observa, quando a fórmula for construída com referências absolutas, ela tem cifrão. Agora ficou cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. E quando tem cifrão, e tu copia e cola, a fórmula permanece a mesma. Então, exemplo, se na minha questão eu disse que na célula B5 tem cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2, isso significa dizer que quando eu aplicar o comando copiar na célula B5 e aplicar o comando colar na célula C7, a fórmula permanecerá a mesma, cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 2. Quer dizer, é diferente do exemplo anterior que nós fizemos, porque no exemplo anterior era referência relativa. E aí, quando eu apliquei o comando copiar e colar, a fórmula modificou na célula C7. Agora não. Quando eu construo uma fórmula só com referências absolutas, quer dizer, quando eu coloco um cifrão para a coluna e cifrão para a linha, eu posso copiar e colar essa fórmula para qualquer célula e a fórmula vai permanecer exatamente a mesma, sem alteração. Bem, mas o terceiro desafio que eu tenho para vocês é digitar na célula B5 uma fórmula com referências mistas. Quando é que a referência é chamada de mista? Quando uma parte dela não tem cifrão, isto é, uma parte dela em cifrão B, é absoluta, tem cifrão antes da coluna B. Mas a linha 2 é relativa, não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. E aí, se eu te pedir na prova, então, para selecionar a célula B5, que tem essa fórmula, aplicar o comando copiar, o Ctrl+C, depois clicar na célula C7 e aplicar o comando colar, o Ctrl+V, e aí eu te pergunto, que fórmula vai aparecer na célula C7? Bem, vamos descobrir isso na prática. Acompanha comigo. O Francisco, inclusive, dizendo aqui, é o mesmo procedimento do Excel? O Francisco perguntando? Sim, Francisco. É o mesmo procedimento do Excel aqui no LibreOffice Calc para as referências relativas e absolutas. Então, quem já tem o conhecimento disso no Excel, agrega esse conteúdo que vale a resposta para o LibreOffice Calc também. Então, vamos lá. Digitei na célula B5 a fórmula igual a cifrão 1 mais cifrão B, 2. E agora eu quero saber, quando eu aplicar o comando copiar na célula B5 e depois o comando colar na célula C7, que fórmula vai aparecer na célula C7? Vamos fazer passo a passo comigo lá. Ó. Primeiro, identificando os deslocamentos de coluna e linha entre original e cópia. Então, foi lá. Da coluna B para a coluna C, um deslocamento de coluna identificado. Coluna B para a coluna C, um deslocamento de coluna. Já da linha 5 para a linha 7, 2 deslocamentos de linha identificados. Então, observa, linha 5 para a linha 7, 2 deslocamentos de linha. Fez essa identificação? Vamos para a fórmula. Coloca o sinal de igualdade. Coluna A não tem cifrão, é relativa. E quando não tem cifrão, portanto é relativa, tem que realizar o mesmo deslocamento identificado. Qual foi o deslocamento de coluna identificado? Um deslocamento. Então, a coluna A, que é relativa porque não tem cifrão, com um deslocamento vai virar coluna B na célula C7. Agora, cifrão 1 quer dizer que a linha 1 é absoluta, porque tem um cifrão imediatamente antes da linha 1. E se tem cifrão, fica igual, não altera. Então, vai permanecer sendo cifrão 1. Cifrão 1 na célula B5, quando eu copiar e colar para a célula C7, vai permanecer cifrão 1. Continua, o sinal de adição agora bonitinho ali. Cifrão B. Cifrão B indica que a coluna B é absoluta, porque tem um cifrão imediatamente antes dela. Então, vai continuar sendo cifrão B, porque quando tem cifrão não se altera, fica igualzinho quando tu aplica o comando copiar e colar. E depois, aquele 2, não tem um cifrão imediatamente antes da linha 2. Isso faz da linha 2 uma referência relativa, não tem cifrão. E quando a referência é relativa, tem que realizar o mesmo deslocamento identificado. Quantos deslocamentos eu identifiquei de linha? 2. Então, a linha 2, com 2 deslocamentos de linha, vai virar linha 4 na célula C7. Portanto, no meu enunciado onde eu pedi, digitei na célula B5 a seguinte fórmula igual a cifrão 1 mais cifrão B2,
Quando eu apliquei o comando copiar na célula B5 e apliquei o comando colar, o Ctrl V, na célula C7, a fórmula que vai aparecer na célula C7 é igual B cifrão 1 mais cifrão B4. O que era relativo, que não tinha cifrão, teve deslocamento. O que era absoluto, tinha cifrão, ficou igual. Essa é a regra geral. A parte relativa das referências é aquela que não tem cifrão, e essa sofre deslocamento quando tu aplica o comando copiar e colar. A parte absoluta é aquela que tem cifrão, essa permanece igual quando tu aplica o comando copiar e colar. Bem importante esse assunto.